E o Bernard, Cabidão? Não, o Bernard, a gente tem criticado bastante aqui, porque a gente tem uma expectativa bem alta em relação ao Bernard, o que ele foi, a como ele veio, inclusive, no meio da última temporada. Vocês mesmos elogiaram ele para poder... Teve um bom jogo contra... Um bom jogo é meio forte. Jogou Mas acima dos demais contra o Santos. Teve um jogo mais satisfatório contra o Santos, mas eu ainda acho muito pouco, CJ. Acho ainda muito pouco para colocar ele entre os 11 iniciais. Acho mesmo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, então, comparando até com o que foi feito com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito mal. Não competiu em diversos jogos. Aí dá uma chacoalhada. Muda. Coloca peças como o Dudu, como o Gabigol no banco e dá aquela assustada. De repente, Mas rende. eu acho... No Atlético, não precisa de um choque, então? Mas precisa de um choque exatamente por quê? Vamos lá. Precisa de resultado, né, Cabelo? Não, tudo bem, resultado. A gente tá falando aqui de um time que só tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro em 4 jogos. É pouco. É pouco se tratando do que o Atlético pode fazer, inclusive. Mas jogou mal contra o Grêmio? Não. Contra o São Paulo jogou mal? O primeiro tempo mal, o segundo tempo bom. Atropelou o Deportes em Iquique. Assim, o Iquique, né? Iquique, boa. Iquique. Acho que é precoce a gente achar que tá tudo errado. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de acho que tem que ter fundamento e paciência com o que tá acontecendo no Atlético. Não, o Atlético não tem por que mudar tudo. Gente, a verdade é que assim, há um choque de realidade em relação ao Campeonato Brasileiro para o que o Atlético estava fazendo no Campeonato Estadual. Todo mundo tá vendo isso, inclusive. O nível de competição não é que ele é mais alto. É uma galáxia de distância. Mas eu não consigo enxergar ainda numa crise, numa chacoalhada absurda. Acho que tem que ter paciência. E esse jogo contra o Botafogo, ele vai responder muita coisa, CJ. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas a gente sabe também que o Botafogo não vive nem de perto dos seus melhores momentos. O professor Renato tá lá começando o seu trabalho, inclusive. Não vejo essa crise que alguns tentam vender, tá? Na minha opinião, o Atlético sim precisa do resultado, precisa vencer a qualquer custo, mas vamos ter calma. O professor Cuca já teve nessa situação, inclusive no Atlético, e resolveu ela várias e várias vezes. Só um ponto, CJ, assim, eu não tiro o Coelho do time, repito, tá? Eu acho que não há justificativa para o Coelho sair do time ainda. Pra mim também, ainda. Por causa de um jogo ruim. Mas se for pra sair o Coelho, eu acho que tem que ser o Bernard ali. E não o Igor Gomes. E eu, se fosse o Cuca, chamava o Igor Gomes, passa a linha dele, setava o Igor Gomes, falava assim, amigo, preciso de um pouquinho mais de intensidade. Mas aí você vai jogar segundo mais volante? Atrás. Botar um camisa 8 ali. Mais fácil, joga de frente, né? O Igor Gomes tem um bom passe. Bom. Exatamente. Porque eu concordo com isso, porque pra ele jogar um pouco mais à frente, ele tem que ser um pouco mais decisivo. Pra jogar como um camisa 10, ele tem que participar mais de gols, ele tem que fazer mais gols. Ali. E aí, se ele conseguir ter um pouco mais de agressividade, ele pode ser um camisa 8. Aí, jogando mais de frente, ele pode até render mais. Disputar a posição com o menino, com o Rubens. Ali eu acho que pode ser pra ele vai ter que entregar um pouco mais de intensidade. Mas eu acho que aí é do técnico chamar, falar assim, aí, dá pra você fazer aqui, eu tô precisando de alguém aqui, é uma posição que tá tendo dificuldade, eu tirei o Gabriel, o time não andou, e tô procurando, pode ser você, mas você vai precisar dar um sanguinho. Marcar mais, ser mais intenso. O que seria que você queria falar? Eu queria falar. E o Rony, CJ? O Rony tem que jogar por dentro, CJ. Contra o Santos, é porque o Cuca define se ele vai jogar por dentro ou por fora, ele e o Scarpa revezando, de acordo com o adversário. Aí depende do lateral esquerdo do outro time, depende do volante que vai subir mais para ver se o Rony vai acompanhar ou se o Scarpa vai acompanhar. Nos 30 primeiros minutos contra o Santos, o Rony jogou muito mais aberto do que por dentro e o Scarpa jogou mais ali como um segundo volante, um meia pela direita ali. O Galo não conseguiu ser pressionante mais uma vez. O Hulk ficava no meio dos zagueiros e não conseguiu. O Zé Ivaldo teve 2 ou 3 saídas muito boas. Aí quando tomou os 2 gols, ele tirou o Rony lá da ponta direita, trouxe o Rony por dentro. Aí o Rony foi mais combativo ao Zé Ivaldo. E eu já tenho falado isso aqui algumas vezes. A pressão do Galo com qualidade, ela inicia pelo Rony. E quando ele tá lá aberto, ele pressiona só o lateral. Os zagueiros ficam soltos. O goleiro fica solto. O Rony é o jogador que pressiona o zagueiro. Quando rola pro goleiro, ele pressiona o goleiro e faz dar o chutão.
Então, isso eu tô falando sem bola, tá? E com bola também, eu acho que ele por dentro, ele ataca muito bem o espaço, ele incomoda os zagueiros, quando tem cruzamento, ele dá carrinho, ele dá bicicleta. Eu acho que ele tem que ficar o máximo possível na zona central do campo, e o Galo tem rendido mais com ele ali. E para domingo, Cláudio? O Atlético, delegação, chegou no voo fretado, né, vindo de Guarulhos, depois de subir a Serra de Santos, no meio da tarde. Teve um treino regenerativo, né, para quem jogou na Vila, agora à tarde. E em campo, Romano, estiveram 2 jogadores, mas ainda não estão liberados pelo departamento médico. O zagueiro Igor Rabelo está na transição, depois de um edema muscular, e o Patrick, volante, que teve uma entorse no tornozelo, não foi a Santos também. Esses 2, Romano, até podem aparecer entre os relacionados no domingo, dependendo da evolução deles aí amanhã e sábado. Agora os demais seguem fora, então o Cuca vai continuar com os problemas, né? Ele não vai ter Arana, Alan Franco, Júnior Santos, são jogadores importantes, né? O Júnior Santos não conseguiu ainda ter sequência e os outros 2 eram titulares, né? E o Atlético contra o Botafogo, domingo, o ingresso é a partir de R$24 para sócios e, por enquanto, né, o público não será grande, né? No Mineirão, o Galo vem tendo aí dificuldades nos últimos jogos, mas tem ingresso para moçada aí, né? Torcedor do Galo, que é apaixonado. Domingo de Páscoa, 4 da tarde, é hora de reação e a gente sabe que a massa atleticana sempre é importante pro Galo nesse momento, Romano. O dia de feriado com treinamento na cidade do Galo, nada de folga, até porque o jogo de domingo virou decisão de campeonato. Contra o Botafogo, 4 horas da tarde no Mineirão, o Galo que tem o seu pior início na era dos pontos corridos, com 20 clubes, apenas 2 pontos ganhos em 4 partidas, sem vencer até aqui, e agora o reencontro com o Botafogo. Os 2 times decidiram a Libertadores do ano passado e as lembranças são muito ruins para o torcedor atleticano, da forma como aconteceu. O Galo acabou perdendo o título, ficou fora da Libertadores desse ano e agora a situação é pensar mesmo nesta primeira vitória. Para aliviar a pressão, o técnico Cuca falou que tem que vencer logo para evitar crise e ele conhece muito bem o futebol brasileiro. Para esse jogo, seguem os desfalques importantes. Guilherme Arana, Alan Franco, Júnior Santos, todos esses no departamento médico, por enquanto não estão próximos de retornar. E o Atlético pode ter, sim, mudanças no time. O Cuca, a partir de hoje, tem 2 treinamentos, né, nesta sexta e também no sábado, véspera do jogo, para definir. Vai mudar a lateral direita de novo? Saravia foi titular contra o Santos, pode reaparecer. O Natanael na esquerda, o Caio não teve uma grande atuação. O Rubens pode ser deslocado para aquele setor. E aí, se isso acontecer, o Gabriel Menino entraria no meio campo. O Coelho pode perder a posição ali para colocar alguém de meio campo, ou o Bernard, ou até o Igor Gomes. São interrogações, principalmente porque o Atlético jogou mal na partida contra o Peixe no meio de semana. Um abraço. Vai ser um feriado meio amargo pro torcedor do Atlético. A quinta-feira já foi amarga, a sexta-feira da paixão, vai ser de muita reza para esse time do Galo, porque o time não consegue resultados no Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, Emerson Romano, boa noite a todos que nos acompanham na turma do bate-bola. Sinal de alerta ligado, você destacava aí já em manchete no Galo, porque o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e são 4 rodadas. Dos 12 pontos disputados, o Galo conseguiu apenas 2, tem um aproveitamento de pouco mais de 16%, né? 16% é o vice-lanterna da competição, fez 3 gols, sofreu 6. Em 4 jogos, o Galo sofreu 6 gols. Era um time que não tinha defesa vazada, né? A gente vai se lembrar que o Atlético, a gente vinha falando no início da temporada ali no Campeonato Mineiro, estava praticamente sem sofrer gol. Começou o Brasileiro contra o Grêmio. Na transmissão lá em Porto Alegre, eu destacava com o Caixa, o Galo tinha sofrido 2 gols até então. No primeiro tempo sofreu 2. Né? Nos jogos anteriores todos, o Galo tinha tido uma defesa muito estável. E começou o Brasileirão, as coisas começaram a desandar, principalmente no sistema defensivo do Atlético. O Cuca ontem falou que é a questão da bola parada, né? O Galo tá sofrendo gol de bola aérea, isso não pode. O Cuca, durante toda a carreira dele, o treinador do Atlético, vitorioso,
como ele sempre destacou que bola parada sempre é muito perigosa, mas tem que ser pro time dele, né? Pro time adversário tem que minimizar essa situação. E o Galo, de novo, né? O primeiro gol do Santos foi numa jogada aérea, a bola sobrou e o Zé Ivaldo fez o gol. Depois, no segundo gol, o time desorganizado, num contra-ataque. Ou seja, o Atlético teve o seu pior desempenho ontem nos jogos de Campeonato Brasileiro. Para muitos foi o pior desempenho na temporada. Fato é, Romano, que o Cuca foi muito sincero. Ele costuma ser, né, na entrevista. Ele disse, precisamos vencer urgentemente. Domingo é Botafogo no Mineirão, 4 da tarde. O Galo tem que reagir para não virar crise. Então o Cuca sabe como funciona o futebol brasileiro. Mesmo o time tendo tido desempenho nos jogos anteriores, principalmente contra o Grêmio, né? O Galo, naquele jogo, teve um placar realmente muito esquisito, de ter perdido aquela partida. Contra o São Paulo também podia ter vencido, o Vitória já oscilou e ontem o desempenho ruim. Mas o Cuca sabe, né, Romano? Futebol brasileiro é resultado. A turma analisa muito resultado. E o Atlético até agora não conseguiu no Brasileiro. Pois é. E aí a grande pergunta que eu ouvi o dia inteiro hoje... o pessoal perguntando, Romano, o que está acontecendo com o Atlético que não consegue jogar, não consegue os resultados no Campeonato Brasileiro? Eu rolo a bola para quem entende. Edu Panzi, boa noite, tudo bem, Edu? Tudo bem, Romano, um abraço para você, para quem tá ligado na turma do bate-bola. Cara, é difícil explicar o que tá acontecendo, né? Num primeiro momento o Atlético tava desperdiçando chances criadas. Time que criava muitas oportunidades, ainda é o time que mais cria no Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória foram 34 finalizações, contra o Grêmio foi um caminhão de finalizações e o Volpi o melhor em campo. Contra o São Paulo a mesma coisa, o Rafael o melhor em campo. E aí era uma das justificativas, né? Porque o futebol, você precisa fazer o gol, mas tem um outro lado que você sofre gol também. Ao mesmo tempo que o Atlético criou muito contra o Grêmio, por exemplo, o pouco que o Grêmio criou foi suficiente para fazer 2 gols. E ganhar do Atlético. O Galo criou muito contra o Vitória, mas o pouco que o Vitória ganhou foi suficiente para fazer 2 gols. E por muito pouco o Atlético não perdeu. Aquele gol no finalzinho, já nos acréscimos do Igor Gomes. E contra o Santos, o jogo foi ruim. E dessa vez o Atlético nem criou, né? E o Atlético tem a dificuldade defensiva e quando não cria a coisa piora. Se criando tá difícil ganhar os jogos, ele ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, foi assim com Grêmio, São Paulo e Vitória. O que dizer do jogo que ele não cria? Foi o jogo contra o Santos. O Atlético jogou muito mal. O Santos resolveu o jogo em menos de 30 minutos. No primeiro tempo já parecia que o Atlético tinha largado, porque não competiu, não correu mais que o Santos. E isso o torcedor não perdoa e não tem que perdoar mesmo. Tem que criticar, tem que brigar, tem que xingar. E no segundo tempo, quando o Galo mudou um pouco a postura, e o Santos também... Porque o Santos já estava vencendo o jogo por 2-0, não tinha por que sair desembestado para fazer o terceiro. Então o Santos deu a bola ao Galo e falou, ó, se vira. E o Atlético não conseguiu se virar, até criou algumas chances. O Brazão fez pelo menos 2 boas defesas, mas sinceramente, o Atlético mereceu perder do Santos. Foi uma vitória muito justa do Santos na Vila Belmiro, num jogo em que o Atlético jogou mal. Fez um primeiro tempo dos piores que a gente viu na temporada de 2025. E aí, cara, falta muita coisa. Vejo muitos torcedores reclamando de elenco e teve uma entrevista do Paulo Brax pro companheiro Breno Galante que ele falou que, mas quando reclamava no Campeonato Mineiro não se reclamava de elenco. Reclamava sim, muita gente falava de elenco, que era curto, o próprio Cuca pedindo volante, camisa 10, mais um centroavante, o Atlético perdeu o Davidson, então lá no Campeonato Estadual já havia pedido por elenco sim. O Atlético resolveu esperar a próxima janela. Tudo bem, resolveu esperar. Mas ainda vieram contusões, lesões. O departamento médico do Galo tá cheio. Então, se o elenco ainda dependia de pelo menos mais 3 peças, ele acabou perdendo 4, 5, são 7. É muita gente de fora, então o elenco ficou curto. E a hora que o Cuca olha pro banco, hoje quem tem para resolver jogo é o Igor Gomes, é o Bernard, que ontem até entrou bem, mas ainda tá muito aquém, é o João Marcelo, que é um garoto. Então falta qualidade, falta peça no elenco hoje para tentar resolver. O que não foi problema contra Grêmio, contra São Paulo, porque o Atlético criou muito, ponto. Mas quando precisou agora, não tem. E o Campeonato Brasileiro é jogo atrás de jogo. Vai ficar
15 dias fora. Cara, 15 dias são mais de 5 jogos fora. Ainda mais agora. Daqui a pouquinho, inclusive, vou trazer o Wellington Campos, porque saíram as datas dos jogos da Copa do Brasil. Quer dizer, são mais jogos ainda. Então, depois do Botafogo, o Galo vai jogar 5 jogos fora. Pois é, cara. Somando 3 competições. Então, você viu a quantidade de justificativa que eu trouxe? Uhum. É o elenco curto, um elenco que já era curto e perdeu peças pro departamento médico, que ficou ainda mais curto. É o time que consegue criar, mas aí aparece a incompetência de quem tá jogando para finalizar. E é um time que, se cria muito lá na frente, precisa fazer, porque os adversários estão precisando de pouco para fazer gol no Galo. Há um problema defensivo. Ou ninguém se lembra do Atlético, dos gols do Vitória, do gol do Vitória, o segundo Atlético correndo para trás. E o Cuca falou na entrevista do correr para trás. E ontem contra o Santos a mesma coisa, o segundo gol do Santos, o time correndo para trás. Então, aí já entra o trabalho do treinador, da parte coletiva, de dar equilíbrio, de fazer o time parar de correr para trás, de sofrer contra-ataques. E a própria bola parada. É um problema técnico e tático, de posicionamento, que precisa ser resolvido no dia a dia. Então, são vários os fatores que justificam o pior início de campeonato brasileiro de pontos corridos do Atlético na história. Desde a incompetência até a falta de peça para mudar um jogo. O Romano e Edu, um detalhe, né? O Cuca falou que algumas peças estão abaixo. Ele falou no jogo contra o Vitória. Sim. O Hulk não fez gol no Brasileiro ainda. Não. O Coelho, desde quando ele errou aqueles gols, né? Ele perdeu chance contra o Grêmio. O Coelho até ali vinha sendo um grande nome do Galo. Perdeu 2 chances. Perdeu a chance e me parece que psicologicamente ele tá sentindo. O Atlético tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. É um gol do Rony. É isso. Um do Fausto Vera, que é volante e era reserva até 2 jogos, e outro do Igor Gomes, que é reserva. O ataque do Atlético tem criado, mas não tem funcionado. A parte de criação da equipe, à exceção desse jogo contra o Santos, essa parte tem funcionado. O Atlético cria, mas a parte de finalização, de decisão ali do último terço, do chute, da finalização, não tem funcionado. E a parte do meio para trás, coletiva, também não tem funcionado. E ontem, além da coletividade defensiva não ter funcionado no primeiro tempo, ainda teve problemas individuais. Um péssimo jogo dos 2 laterais, do Sarave e do Caio, que são reservas e que foram escalados ontem de início, e um jogo muito ruim do Lianco, que vem fazendo uma baita de uma temporada, mas o Lianco ontem jogou mal. Todo jogador tem direito de jogar mal. Então, quando você tem problemas coletivos no setor e individualmente ainda há falhas, aí acontece o que a gente viu ontem.